Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje nós estaremos falando sobre sais e também sobre óxidos. E na aula anterior eu falei sobre ácidos e bases. São funções inorgânicas. Então continuando, o que é um sal? Sal é todo componente químico que, quando dissolvido em água, libera espécies diferentes de hidrogênio positivo e da hidroxila, que é negativa. Então, se você dissolveu algo em água e não liberou hidrogênio e não liberou hidroxila, então significa que é um sal. Então vamos pegar o sal de cozinha, que é o mais famoso, que é o cloreto de sódio. Nesse caso aqui eu tenho Na+, e Cl-, ou seja, não tem hidrogênio e não tem o hidróxido da base. Então NaCl é um sal, por isso que nós chamamos eles de sal no dia a dia. Ele provém aí da evaporação da água do mar, né? Vamos pegar um outro componente aqui agora. Vamos pegar Pb, vamos colocar aqui algo se ligando com o chumbo, PbBr4, brometo de chumbo. Se eu dissolver o brometo de chumbo em água, vai ficar Pb4 positivo mais 4Br negativo. Ou seja, não liberou nem o hidrogênio nem a hidroxila, então é sal. E os sais, eles têm uma subespécie que é chamada de oxissal também, que são componentes que apresentam oxigênio junto com os constituintes do sal. Então, por exemplo, CO3 é um sal também, que é o carbonato de cálcio. Se eu colocar ele em água, vai ficar Ca2 positivo mais CO3 2 negativo. Tabela de cátions e ânions. Inclusive, tudo isso aqui é cátion e ânion. Veja que não liberei nem hidrogênio nem hidroxila. Então esse daqui é um componente salino também, só que ele tem caráter de oxi, por causa do oxigênio. Veja que aqui eu não tinha oxigênio, aqui também não. Então a gente chama esse tipo de sal de oxissal, porque ele tem grande quantidade de oxigênio na composição. Tem outros, o NaNO3, por exemplo, que é o nitrato de sódio, é a mesma coisa. Ele é um sal do tipo oxissal. E os óxidos? Os óxidos é bem fácil. Componentes que apresentam oxigênio na forma com mais um outro elemento do lado, ele não é um oxissal, e sim é o óxido propriamente dito. Então aqui eu tenho óxido de hidrogênio, que é a água. Se eu tiver mais de um oxigênio, daí é dióxido. Então aqui eu tenho dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Se eu tiver 3 oxigênios, é trióxido de enxofre. Veja que esses componentes, eles não são metálicos, mas eu tenho óxido de componentes metálicos. Eu tenho Al, por exemplo, Al2O3, que é bauxita, que é o óxido de alumínio. Eu tenho Fe2O3, que é o minério de ferro, que é o óxido de ferro. Daí eu posso ter um outro óxido também. Aqui vamos colocar aqui Pb2O4, óxido de chumbo. E assim vai. Veja que acompanhando o oxigênio só tem um elemento. Aqui eu tenho chumbo, aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho alumínio, aqui eu tenho ferro, aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho hidrogênio. Já no oxissal, para você não confundir, ó, eu tenho oxigênio de 2 elementos. Aqui tem nitrogênio e aqui tem sódio. Aqui tem carbono e aqui tem cálcio. Então, espero que você tenha entendido aí o que é um óxido, o que é um sal. E o óxido mais famoso que tem é a água. O planeta Terra, como a atmosfera contempla o oxigênio, a água está em maior parte no planeta Terra, então
A função inorgânica que predomina no planeta Terra é o óxido, devido ao oxigênio que está na atmosfera. Isso aí, pessoal. Até a próxima.